hoje eu trouxe meu amigão Júlio Borges aqui no Que o Livro Te Livre. Ele é um cara incrível porque além de ele falar de um livro que transformou a vida dele, ele também é escritor de livro. Pô, por que você teve a ideia de escrever livro? Me fala, que história é essa? Porque eu sonho com os meus, tá? Na verdade, assim, escrever livro nada mais é do que você colocar suas ideias de uma forma um pouco mais simples. Eu dou palestra, você sabe, né? Então, as pessoas conseguem entender um pouco da minha história quando eu estou dando palestra, mas eu não consigo atingir todo mundo. E aconteceu muito, assim, acho que em 2009, 2010, das pessoas falarem, uma pessoa tinha que escutar o que você falou hoje. E aí aquilo começou a criar uma coisa dentro de mim, mas eu nunca tinha pensado em escrever um livro. Até que um dia, por inspiração divina mesmo, foi Deus que colocou no meu coração, eu resolvi escrever o primeiro, que é o Testemunho. Então foi assim uma coisa muito natural, não foi um desejo ardente, uma coisa aconteceu naturalmente, foi uma coisa muito de Deus. E aí foi muito interessante o resultado. Das pessoas tipo, você tem um livro, porque tal pessoa precisa escutar o que você falou da sua história. E elas, tem um livro? Tem. Aí pegavam o livro, aí depois me procuravam, eu dei o livro para a pessoa, e foi muito legal. Então assim, a expectativa de aumentar a evangelização foi maior. E o resultado, assim, foi muito mais do que eu esperava acontecer, assim, foi muito legal. E é interessante a Júlia estar falando disso, porque quando as pessoas me veem, e eu escrevi vários livros, falam assim, você fica pensando qual que é o próximo título? Assim, imagina, vem uma inspiração e de repente já está o livro inteiro escrito, né, Júlia? Inclusive o segundo livro, o primeiro eu já tinha uma ideia do como seria o nome, mas também inspiração divina total, foi lá na Canção Nova que eu tive a inspiração mesmo de confirmação. Mas o segundo livro, eu tive 3 nomes antes, Sandra. 3 nomes e assim, vai ser esse. Aí travava. E eu tenho uma coisa comigo que é assim, tudo que flui naturalmente é de Deus para mim. Tudo que trava e começa a ficar quadrado e não andar para mim, alguma coisa não está funcionando e precisa da mão de Deus ali para fazer fluir. E quando começa a fluir, igual o nome do segundo livro, que é o Escolho Deus Todo Dia, foi naturalmente. Assim, foi uma coisa que fluiu, foi gostoso. Quando eu fui fazer a capa do livro, fluiu também de uma maneira muito maravilhosa e aconteceu. As 2 capas, inclusive, do livro, fluiu naturalmente. Assim. Então, tudo que flui para mim é inspiração divina. Tudo que trava sou eu querendo fazer da minha maneira e quando é da minha maneira, esquece. Não, realmente, ele faz capa de livro, ele configura tudo. E teve um dos meus vídeos, acessa aqui que você vai ver, que eu entrevistei a Bianca Rovares, que a gente conversou sobre um novo livro que eu estou escrevendo sobre a filha dela, que tem diabetes 1. E foi do mesmo jeito, sabe, Júlia? A gente estava numa conversa lá em Paulínia e, de repente, vamos escrever um livro? Vamos. Então, assim, é uma inspiração e vai vindo, né? Vai vindo. E conta pra gente qual o livro que transformou a sua vida. O que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe esse livro aqui, O Banquete do Cordeiro. Esse livro foi indicado pelo Geraldo Rossi, um amigo nosso comum. Tem um vídeo dele também, ele falou sobre o Pequeno Príncipe, acessa aqui. Isso. E acho que a coisa que mais me chamou... Eu sou um extremo curioso. Acho que você também é, né, Sandra? A gente é curioso, assim, por natureza. E acho que o que me chamou a atenção foi na verdade, não foi nem o título. Foi o que está escrito embaixo. A Missa Segundo um Convertido. Eu sou um cara que todas as histórias reais da vida me interessam muito, assim. E aí eu fiquei pensando, cara, por que esse cara, por que é chamado de convertido e por que é a missa segundo a visão dessa pessoa? Então eu gosto sempre de saber qual é a ótica das pessoas sobre tudo. E quando eu li o livro inteiro, ele é maravilhoso. Ele basicamente, mudou, por que ele é importante na minha vida, né? Ele mudou a minha concepção de missa. Porque a história resumida assim, é um cara que era evangélico, que foi visitar uma missa católica para tentar entender como era esse processo, como era a liturgia, e ele se encanta. Por isso que fala que ele é convertido. E, na verdade, nem é por ser um evangélico que virou católico, poderia ser o inverso, católico que virou evangélico, não importa isso. O importante é a ótica, a beleza e a riqueza que ele viu quando os outros não veem essa beleza, entendeu? Tem muita gente que vai na missa e vê, né, como se fosse um ritual, e ele não viu um ritual, ele viu uma beleza. É legal, ele vai descrevendo no livro assim, nossa, esse momento está em Apocalipse, esse momento está não sei aonde. Então ele vai vendo a Bíblia inteira dentro da missa e ele se encanta. Aí no final ele fala assim, não, mas já acabou, eu preciso voltar aqui depois, porque eu preciso ver isso de novo. E esse encantamento dele com a missa me encantou. E ele me ajudou a ver a missa de uma outra forma. Até no livro, esse livro inteiro, ele é dividido em 3 partes. O primeiro é a missa, são 5 capítulos, mais ou menos. O segundo é
O céu, ele começa a enxergar o céu em tudo, então são 4 capítulos também. E depois os últimos 4 ele fala do Apocalipse, do livro do Apocalipse dentro da missa. E ele desmistifica uma coisa que todo mundo pensa, a maioria das pessoas, que Apocalipse é só desgraça, é só fim do mundo. Ele desmistifica isso, ele coloca o Apocalipse como a revelação de Deus, da glória de Deus, do amor de Deus. Ele coloca isso dentro da concepção da missa. Então é muito legal, isso aí mudou a minha vida, assim, no sentido de religião, de fé. Gente, que bacana, e para mim isso é demais. Há um vídeo atrás eu entrevistei um católico que se transformou em evangélico por causa de um livro. Depois um evangélico que se transformou em católico, um espírita. O que importa na realidade é o seguinte, é o quanto as coisas te transformam, o quanto a leitura te transforma, para sempre você ser uma pessoa cada vez melhor. Esse é o objetivo da gente existir, inclusive, né, Júlio? O Júlio Borges já tem 2 livros escritos e está indo para o 3º. Você é uma máquina para escrever livro, hein, Júlio? É nada. Teve um intervalo de 4 anos para cada um. Isso aí. Agora o 3º eu vou tentar diminuir o tempo, mas vamos ver se eu consigo em 2 anos, mais ou menos. E o mais bacana do Júlio, como os meus livros também, são histórias verídicas, são histórias reais, né? É um testemunho do que aconteceu na vida dele. E você tem canal no YouTube? O que você tem? Você tem Instagram? No YouTube ainda não, mas ainda, a gente né? vai chegar lá. Mas eu tenho Instagram, que é Júlio C. Borges, o C é mudo, né? @Júlio C. Borges. Lá o que eu mais utilizo, eu poderia falar do Facebook também, que é Júlio C. Borges, eu tenho Quem Como Deus, Ninguém Como Deus, mas o Instagram é o que eu mais tenho usado, viu, Sandra? Então, Júlio C. Borges. Fica de olho nos livros e no que o Júlio indicou, hein? Porque escritor de livro tem boas indicações. Inscreva-se no canal, curta, dá um joinha, comente, e se você não leu o livro do Júlio ainda, vai ler e depois deixa a sua sugestão. Fala pra gente o que você achou do livro.